Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Estamos na presença do Senhor. Com alegria. A presença do Senhor nos descansa. Deus disse a Moisés em Êxodo 33: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Romanos capítulo 9. Vamos abrir. Palavra santa de Deus. Aleluias. Romanos capítulo 9. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, livra-nos de toda conclusão precipitada, de toda conclusão carnal, de palavras que não vêm do Senhor. Coloca as Tuas palavras nos nossos lábios, que tais palavras sejam espírito e vida e venham para consolar, exortar e edificar. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Romanos 9, 28, todos juntos. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Todos juntos. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Aleluias. Só os crentes agora. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Parece que apareceram mais crentes. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, o nosso Deus trabalha. João 5,17, meu Pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Isaías 64, nunca se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Salmo 139, tu viste os meus ossos ainda sem forma no ventre de minha mãe, e em teu livro todas as coisas iam sendo escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Quer dizer, o nosso Deus trabalha até formando os ossos no ventre da que está grávida, porque Eclesiastes 11 diz assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabes as obras de Deus, que faz tanto uma quanto outra coisa. O trabalho do nosso Deus é incansável, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz em Hebreus 1. O nosso Deus faz cada criança nascer, Ele faz cada dia amanhecer, Ele trabalha individualmente em cada um. Provérbios 3,6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pois Tu és quem fizeste em nós todas as nossas obras, disse o salmista. Então, irmãos, o nosso Deus trabalha, e o nosso Deus, Ele não é desorganizado jamais. Se está escrito em 1 Coríntios 14, 33, fazer tudo com ordem e decência. Diga glória a Jesus, mas é 1 Coríntios 14, 41. O nosso Deus também faz tudo com ordem, tudo com determinado fim, tudo com caminhos certos. Para o nosso Deus, os fins não justificam os meios. Tanto os fins quanto os meios são justos. Salmo 145, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, reto em todas as suas obras. O nosso Deus age às claras, jamais faz alguma coisa que alguém possa dizer que houve alguma irregularidade. Quem já na palavra de Deus teve visão dos céus, viu que a base do trono de Deus é um mar de cristal, ou mar de vidro. Quer dizer, a base do trono de Deus é a transparência absoluta. O nosso Deus faz tudo de forma limpa, de forma perfeita. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o nosso Deus, Ele caminha para um objetivo. Se Ele nos ensinou pelo apóstolo Paulo, dizendo assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, logicamente que o nosso Deus também tem um alvo, também tem um objetivo. Isso está escrito em Efésios 1:10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, de tornar a congregar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Então o propósito de nosso Deus é congregar em Cristo Jesus. Diga glória a Jesus. É reunir.
reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos, como diz em João capítulo 11. É para este fim que o nosso Deus trabalha. Então, irmãos, o Espírito Santo ele trabalha convencendo. João 16:8, quando ele vem, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, irmãos, as pessoas que vêm a Deus não vêm por uma jogada de Deus, nem por uma artimanha de Deus, jamais. Porque Deus não faz isso, Deus não usa de subterfúgio para atrair ninguém. A pessoa vem racional e espiritualmente convencida de que Deus é justo, de que Deus é verdadeiro, de que o Senhor é bom e de que o Senhor é fiel. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esse congregar quer dizer o trabalho do nosso Deus. Irmãos, trabalhando em todos os cantos desta terra. Não existe lugar onde o nosso Deus não esteja. Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Miqueias diz assim: porventura, ó vós, casa de Israel, dizei, tem-se restringido o Espírito do Senhor? Irmãos, o nosso Deus é livre. Jesus disse em João capítulo 3, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes para onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, Deus agindo em todo lugar. Deus trouxe até magos do Oriente quando Jesus nasceu, e trouxe-os por estrelas, porque eles viram a mão invisível de Deus na criação. Quer dizer, os magos foram a Jesus pela revelação natural, revelação da natureza. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a ação do nosso Deus é muito grande. O Senhor executará a sua obra sobre a terra, completando e abreviando. O nosso Deus está trabalhando hoje. Irmãos, muita coisa já aconteceu. Nós nunca vamos alcançar todo o mover de Deus. O mover de Deus é muito minucioso. O nosso Deus faz até as pequenas coisas. São como peças muito bem encaixadas. Diga glória a Jesus. Ezequias, quando esteve naquela situação para morrer, e o Senhor o trouxe de volta à vida, ele disse, o rei Ezequias ali no capítulo 38 de Isaías, do tecelão, que estava ali fazendo a sua obra, como se fosse um tapete, ele fazendo uma parábola, como se nós só enxergássemos o avesso deste tapete. Se você pega um bordado e olha pelo avesso, salvo quem sabe as técnicas de fazer um avesso perfeito, diga glória a Jesus, que dizem os entendidos que é complicado. A grande maioria faz assim, que pelo avesso você não consegue entender o desenho. A hora que você vai do outro lado, você olha assim e percebe que foi perfeito. Diga glória a Jesus. Mas assim são as obras do nosso Deus. Nós só vamos conseguir enxergar em sua forma panorâmica quando nós estivermos olhando por cima. Olhando aqui dessa terra como nós estamos, não conseguimos ver. Mas, irmãos, são muitos detalhes tecidos pelo nosso Deus para nos atrair, para nos convencer. Algumas pessoas são convencidas mais fáceis porque elas têm um espírito mais fácil. Irmãos, então, nunca alguém pode alegar culpa em Deus, porque se você demorou 50 anos para se converter, não é Deus que foi ruim. Você deu muito trabalho para Deus, 50 anos de trabalho para o Senhor. Desde cedo o Senhor quer te convencer, mas coração duro, teimoso. Fala assim, viu? Teimoso. Não foi Deus o culpado, foi você? Demorou para enxergar? Estava perdido em outros interesses. Irmãos, então o Senhor fazendo esta obra, o Senhor visando um fim, que é nos levar para a glória, e o Senhor trazendo muitos filhos à glória, consagrou pelas aflições o príncipe da salvação deles, diz ali em Hebreus capítulo 2, quer dizer, o Senhor quer nos levar à glória, mas para isso o Senhor vai nos santificar. É também o trabalho de santificação do nosso Deus. Irmãos, e muitas vezes o nosso Deus trabalha de forma incompreendida, até por aqueles que deveriam ter mais afinidade com o Senhor. Irmãos, é um tema bíblico da incapacidade humana de perceber, a insensibilidade humana de atentar para a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós viemos cada um de nossa vida particular, cada um pensando em alguma coisa, etc e tal. E você sabia que Deus também está pensando muita coisa
E não é o que você está pensando, porque os pensamentos dele não são os nossos. Os deles são muito mais altos. Então, numa dessas você veio para a igreja perdido em pensamentos que, na maioria das vezes, para nada servem, inúteis, porque você está preocupado com o futuro, e Jesus disse, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, diz ali em Mateus 6, 34, diga glória a Jesus. Os pensamentos de Deus são muito altos. O nosso Deus hoje está trabalhando, visando um fim, e muitas vezes nós estamos em uma finalidade diversa. Deus querendo levar filhos à glória, e a gente querendo comprar um terreno, querendo comprar um carro, querendo mudar, querendo namorar, querendo casar, querendo descasar. Faz misericórdia. Querendo mentir, querendo trapacear, querendo enrolar, querendo encostar. Faz misericórdia. E o agir do nosso Deus, irmãos, e muitas vezes Deus trabalha sozinho. Está escrito no livro do profeta Ezequiel, e o Senhor maravilhou-se de que não houvesse um intercessor sequer, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação. Quer dizer, há momentos em que o nosso Deus tem que agir sozinho, porque não enxerga alguém que esteja atento às obras de Deus. Irmãos, é um convite que está ali no Salmo 46. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 1 Coríntios 3 diz que nós somos cooperadores de Deus. Repita comigo, o Senhor quer aumentar a minha compreensão da obra de Deus. Irmãos, o Senhor tem uma obra a realizar. Ele está realizando. Irmãos, e é no tempo de Deus. Irmãos, os apóstolos achavam que Jesus viria novamente nos dias deles. Porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, e nós, se incluindo os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, etc. e tal. Porque ele achava que estaria na volta do Senhor. Quem conseguiu enxergar e discernir um pouquinho obscuramente foi o apóstolo Pedro, que na segunda epístola, capítulo 3, ele disse assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, não esquecendo isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Quer dizer, alguém já viu que poderia demorar 1000 anos, já passou 2000. Fala assim, Jesus. Não conseguiram entender, mas o apóstolo Pedro conseguiu enxergar um pouco longe. E Jesus tinha falado nas parábolas, como o Senhor que ausentou-se, foi para uma terra distante e demorou a voltar. Ele tinha falado, mas pelas parábolas não conseguiram compreender isso. Incapacidade de compreensão. Jesus disse em João 13 a Pedro, o que eu faço não entendes agora, entenderás depois. O ser humano sempre assim, entende só depois. Falam assim, só depois. Infelizmente alguns só entendem quando já é tarde. Diga glória a Jesus. Mas então o nosso Deus está agindo. E o nosso Deus nos conclama a agirmos com Ele. E a estarmos inteirados do que Deus está fazendo. Irmãos, quando Jesus veio em carne a esta terra, pouquíssimos entenderam. Não que Deus não estivesse interessado em contar, porque os anjos foram correndo contar aos pastores do campo que guardavam o seu rebanho nas vigílias da noite. Certamente os anjos contaram para os pastores, porque pelo jeito eram os únicos que estavam acordados. Falaram assim, Jesus. Acordados tanto no sentido físico, quanto talvez no sentido espiritual também. Os sacerdotes do templo, irmãos, ninguém. Irmãos, olha o cúmulo do absurdo. Por isso que o Senhor tem nos falado tanto aqui nesta igreja, para fugirmos da religiosidade. Irmãos, sabe quantos sacerdotes do templo de Jerusalém foram visitar Jesus quando ele nasceu? Sabe quantos? Nenhum. Eles nem sabiam que Jesus tinha nascido. Estavam no templo lá, laboreando religiosamente e com discernimento espiritual zero. Quando Jesus foi no templo para se apresentar no 8º dia, o sumo sacerdote foi correndo e o adorou. Certo ou errado? Erradíssimo. Nem sabia quem era aquele menino.
Quem reconheceu foi um velhinho chamado Simeão e uma profetisa de 84 anos de idade. 2 apenas reconheceram que aquele era o Messias esperado de Israel. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor realizando a sua obra e os homens sem compreender. Os filhos de Israel ali escravos no Egito, só que eles sabiam que Deus tinha dito a Abraão que a semente de Abraão seria estrangeira em terra estranha, e seriam afligidos por 400 anos. Eles sabiam, porque Moisés, que veio depois deles, que escreveu isso, e essas tradições foram mantidas verbalmente, eles sabiam, mas não atentavam. Irmãos, é uma coisa saber, outra coisa é atentar, é discernir, é enxergar. Irmãos, nós precisamos enxergar. Uma oração que nós temos que aprender a fazer é: Senhor, me mostra, me faz enxergar. Diga glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, e daí eles começaram a clamar, porque em Êxodo 3, Deus disse assim: eu tenho visto o clamor deles que tem subido até mim. Começaram a clamar, e o Senhor começou a agir, lá no meio do deserto, chamando Moisés. E às vezes os filhos de Israel, às vezes não, com certeza, lá no Egito, no meio da escravidão, e reclamando: Deus não faz nada. E Deus fazendo lá no deserto, chamando alguém para ir à frente daquele povo. Deus trabalhando, nunca parou. Diga glória a Deus. E mesmo o povo na escravidão, Deus trabalhando, porque começou a opressão dos egípcios, mas Deus ali trabalhando nas parteiras, que não matavam os meninos, como o faraó tinha mandado, e o povo crescendo, e diz ali em Êxodo capítulo 1, que quanto mais aumentava a opressão, mais o povo crescia, e era Deus agindo. Êxodo capítulo 1 fala do povo de Deus crescendo no meio da opressão. Se você está sendo oprimido, que maravilha, vai crescer muito. Fala assim: Jesus. Diga glória a Deus. Que maravilha. Irmãos, então o nosso Deus agindo. Deus está fazendo hoje coisas que você não enxerga. Fala, irmão, assim, viu? Então não reclame. Peça para o Senhor abrir os teus olhos. Deus está fazendo hoje. Irmãos, o Senhor está agindo. Por exemplo, qual de nós sabe o dia da volta de Jesus? Nenhum. Irmãos, e muitos aqui viveram o dia de hoje como se nem lembrou, nem passou. Nossa, pastor, volta de Jesus nem me passou pela cabeça. Espero que no dia do arrebatamento passe, porque senão fala assim: Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: estai apercebidos para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor falou isso comigo hoje. O Senhor trabalhando, executando a sua palavra. Irmãos, e como eu dei o exemplo do templo de Jerusalém, Deus trabalhou para fazer Jesus nascer. Falou com ela, o anjo falou em sonhos com o José, tudo preparando o caminho do Senhor. Depois o Senhor teve que mover toda aquela situação de ter um alistamento, diz ali a palavra, no tempo de Augusto, para cada um ir à sua cidade de origem, porque a Maria morava na Galileia, só que a cidade de origem era em Belém. E Jesus não podia nascer na Galileia, senão a profecia de Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que das menores de Judá, de ti me sairá o que há de ser guia em Israel, cujas saídas são desde os tempos eternos. Diga glória a Jesus. Para cumprir a profecia, o Senhor teve que trabalhar e mover, e por dentro da cabeça do imperador de fazer um recenseamento, e cada um ia à cidade de origem, e fazendo, para lá chegar Maria e José, e ali Jesus nascer, e Deus ali improvisando a manjedoura, e fazendo tudo aquilo. Diga glória a Jesus. E mandando os magos, por quê, irmãos? Porque já se levantou a repressão do Herodes, que queria matar a criança, para se cumprir a profecia de Jeremias. Chora Raquel por seus filhos, e sem consolação, porque eles já não mais existem. O Herodes mandou matar, Jesus tinha que fugir. Mas, irmãos, como que o José e a Maria iriam viajar para o Egito? Se eles eram pobres, não tinham dinheiro. E a conclusão que eram pobres é porque quando foram apresentar Jesus, apresentaram um par de rolinhas como oferta, e diz lá o livro de Levítico que isso era para os pobres.
Porque Deus mandou um mago lá dos confins do mundo para trazer ouro, incenso e mirra, e com aquele ouro eles conseguiram ir para o Egito. Diga glória a Jesus. Lá viveram, lá se sustentaram com aquilo, até que o Senhor falou em sonhos com José e mandou ele voltar. E ele voltou e ele ficou preocupado porque o filho de Herodes reinava na Judéia e ele ficou, o Arquelau ficou com medo de morar lá. O Senhor já falou em sonhos dizendo que era para morar em Nazaré da Galileia, porque diz lá a profecia, ele será chamado Nazareno. Irmãos, e outra, para o Mateus escrever isso foi outra dedução espiritual, porque essa profecia, ele será chamado Nazareno, não está escrito em lugar nenhum. Em Isaías 11 diz assim: do tronco de Jessé nascerá um, que será o renovo do Senhor. E essa expressão ali, renovo do Senhor, em hebraico é parecido com Nazareno. Foi o profeta, foi o evangelista Mateus que enxergou que não era bem aquilo que está escrito, mas enxergou e era mesmo. Diga glória a Jesus. É preciso enxergar a mão de Deus. O Senhor fazendo coisas maravilhosas. Irmãos, tudo isso a Deus executando, Deus realizando a sua obra e realizando a sua palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, e ali o Senhor guardando, e foi Jesus morar em Nazaré. E ali ele cresceu, e ali toda a obra do Senhor realizada na vida do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E o Senhor agindo hoje, se Deus preparou de forma tão perfeita a primeira vinda de Jesus, o que dirá a segunda vinda? O Senhor está preparando. Jesus disse em João 14, eu vou preparar-vos lugares. Irmãos, e esse lugar não é só um lugar na glória, mas é o lugar de nós conseguirmos chegar lá. É o caminho também. Diga glória a Jesus. Porque diz ali o texto de Apocalipse 12, do dragão que quer tragar, mas de repente aquele que nasce é arrebatado diretamente para Deus e seu trono, apesar de ter havido batalha entre Miguel e os seus anjos, entre o dragão e os seus anjos, mas Miguel lutou e venceu e prevaleceu, e não houve mais lugar para o dragão e seus anjos no céu, eles foram precipitados na terra. Irmãos, esse texto também fala do arrebatamento, de uma batalha intensa espiritual que vai ter, mas Deus preparando o lugar para ter encontro com a sua noiva, a sua igreja nos ares. Deus realizando a sua obra. Diga glória a Jesus. Deus fazendo coisas tão grandes e muitas vezes nós alheios. Como já disse, não é da intenção de Deus que nós fiquemos alheios. Porque diz ali em Gênesis 18, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele será uma grande nação, e eu sei que ele há de ensinar os seus filhos nos caminhos, para que guardem os estatutos e as leis. E daí foi lá o Senhor e contou para Abraão o seu plano, que à época era a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é do interesse do nosso Deus contar, é do interesse do nosso Deus que nós tenhamos ciência dos caminhos do Senhor. O cântico que a gente canta, que está escrito num dos salmos, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Diga glória a Jesus. Fizeste conhecido os teus caminhos a Moisés e os teus feitos aos filhos de Israel, diz o Salmo 103, e tem até uma distinção aí. Os caminhos o Senhor ensinou a Moisés, aos filhos de Israel foram só os feitos, porque Moisés era chamado de um amigo de Deus, né, como Abraão, porque ele via o Senhor face a face, nunca houve profeta como ele. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Então o Senhor realizando a sua obra, muitas vezes o Senhor realizando a obra à margem do meio religioso. O meio religioso absolutamente alienado de tudo isso. Irmãos, já pensou uma coisa terrível? Igrejas no seu trabalho, no seu funcionamento como igreja, e Deus fazendo obra lá longe, bem distante para outra direção, completamente diferente, e a igreja caminhando lá, indo não sei para onde. Uma frase que eu li uma vez: a religião de alguns parece um carrossel, não leva a lugar nenhum. Olha, misericórdia. Crentes sentados no cavalinho do carrossel, girando e fica ali. Fala assim, misericórdia. Ao som de música ainda. Faz assim, misericórdia.
Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor fazendo Jesus nascer, e os sacerdotes não estavam sabendo de nada. Aliás, eles não estavam interessados também em saber. Irmãos, e será que vai ser assim no fim dos tempos? Vai. Irmãos, o livro do Apocalipse fala daquela prostituta vestida de escarlata, sentada em cima da besta, diz ali, e ela tem um nome de mistério. A mãe das prostituições da terra, diz ali, e diz que ela bebeu o sangue dos santos e dos profetas. Irmãos, esta prostituta é a religião prostituída. Irmãos, a religião que se prostitui com o poder político. Irmãos, é um absurdo. A igreja não tem nadíssima a ver com política. Agora nas eleições nós vimos a igreja fulano de tal apoiando o candidato tal. É assim a consumação do absurdo. Faz misericórdia. Jesus disse, meu reino é desse mundo. Mas apoiando data vênia, os dois candidatos adoravam demônios. Um foi na Bahia tomar banho daquelas ervas. O outro tinha uma estátua de Iemanjá desse tamanho no escritório. Faz misericórdia. A igreja fulano de tal apoiando. Está apoiando a Iemanjá, de certo também. Faz misericórdia. Mas prostituição espiritual. E tem outros que é a prostituição pelo poderio econômico. Tem gente lá dentro da igreja que é mais torto que não sei o que, mas tem dinheiro e dá dízimo, né? Não deixa. Um dia Deus vai fazer a obra. Esse é o argumento espiritual. Outro é assim, não tira porque o dízimo é bom. Faz misericórdia. Rematado absurdo. Só que sabe o que acontece, irmãos? Tais igrejas funcionam. Jesus vem e elas continuam funcionando. Fala assim, misericórdia. Irmãos, quando eu era criança, a igreja cantava um hino bonito que era assim, né? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, aviões sem seus pilotos voam para destruição, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. Lindo, né? Poético. Até que um dia um pastor foi na igreja e disse, o mercado está vazio? Não sei de onde. No dia da volta de Jesus o mercado vai estar assim. Porque acha que um aqui, um ali, um lá e o resto entupido o mercado. Aviões sem seus pilotos, um ou dois, e olha lá. Martelo dos obreiros é uma martelação só. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Poético, bonito e mentiroso, porque não tem nada a ver com isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o nosso Deus está trabalhando e nós precisamos estar atentos. Repita comigo, eu quero estar atento ao que Deus está fazendo. Senhor amado, nós nos humilhamos diante de Ti. Senhor amado, viemos no meio da nossa semana aqui nesta terra, dos trabalhos, a vida particular, muita correria, porque diz lá em Daniel 12, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará, os ímpios não entenderão nada, mas os justos entenderão. Senhor amado, tanta correria, tanta coisa, e Senhor amado, e esse mundo que quer nos colocar nesta roda viva, como diz ali o livro de Eclesiastes, um dos circuitos deste mundo vicioso, os rios vão para o mar nunca se enche, o vento vai para o sul e volta para o norte e continua fazendo o seu giro, uma geração vai, outra geração vem, e a terra assim continua, e Senhor amado, quer nos colocar no curso deste mundo, como diz em Efésios 2. Mas diz a palavra também em que outrora andastes no curso deste mundo. Senhor, nós queremos sair da roda viva desses acontecimentos, meu Deus, do dia a dia, Senhor amado, esse dia a dia que quer nos puxar para baixo e quer nos escravizar nesta terra e que quer, Senhor amado, nos fazer viver pelo mundo e viver pelas coisas do mundo e viver pela moda do mundo e viver pela lei do mundo. Senhor amado, nós queremos sair disso.
Senhor amado, como disse Jesus, não peço que os filhos do mundo, mas que os livres do mal. Ele canta, ribarrade canto, ridiás, rebarrade canta, labassuras, meu Deus, nós queremos ser como Abraão, Isaac e Jacó, que vendo de longe a promessa, crendo e abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele canta, labarradiás, nós queremos, meu Deus, também enxergar de longe as promessas maravilhosas de Deus e ver a obra do Senhor. Senhor amado, nós queremos ver a tua mão agindo, a tua mão atuando. Nós clamamos, Senhor amado, dá-nos sensibilidade espiritual. Senhor eterno, nós não queremos ser alienados espiritualmente como foram os líderes religiosos em Israel, de forma alguma. Canta lava, canta ridiás, canta ridiás. Senhor, santo, 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 santo Deus, nós clamamos a ti, Senhor, abra os nossos olhos, meu Deus, nós queremos ter uma vida espiritual. Nós queremos, Senhor, ser 100% de Jesus, do Senhor. Está escrito, nós temos a mente de Cristo, e é isso que nós queremos ter, Senhor, que se cumpra esta palavra em nossas vidas. Nós clamamos, Senhor, toca nesta noite, Senhor, vivifica essas palavras em nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, ontem estive na casa de alguns irmãos, em comunhão, foi uma bênção. E o Senhor me colocou algumas palavras ali, que eu vou repetir para os irmãos. Irmãos, quando o Senhor me chamou para o ministério, foi em 1991, já vai parar, 11 anos já. E eu fui consagrado pastor em 1994. Irmãos, no início disso que o Senhor me deu, deste ministério, eu buscava o Senhor em oração e na palavra, em estudo, e buscando a Deus para preparar o culto. Para buscar o Senhor no temor de Deus assim, para não fazer nada de forma relaxada, antes de todo o coração, para preparar o culto. Passou um tempo, alguns anos, irmãos, o Senhor foi me ensinando que não era para preparar o culto, era para me preparar para o culto. Da seguinte forma, ao invés de ficar preparando e trabalhando, estudando, pensando e lendo e tirando coisas de livro, etc., para montar alguma coisa para falar, era para eu me preparar, eu buscando ao Senhor, buscando conhecer a Deus, buscando conhecer a palavra, para que o Senhor escrevesse em mim a mensagem, para que depois eu pudesse transmitir, de forma que a mensagem não fosse um discurso artificialmente preparado, mas fosse algo escrito pelo próprio Deus, como diz em 2 Coríntios 3, que nós somos a carta de Cristo escrita pelo Espírito de Deus vivo. Quer dizer, o Senhor escrevendo em mim. Então o Senhor me ensinou a me preparar para o culto. Então, ao invés de eu assim assentar e pegar um monte de livros para preparar alguma coisa para dizer, não, eu já levo em oração e leitura da palavra, e lendo, e aquilo entrando, até que eu conseguia discernir o que o Senhor queria dizer à igreja, e vinha sem trazer nada escrito, apenas o que o Senhor já escreveu no coração, e isso que é necessário. Diga glória a Jesus. Irmãos, e de pouquinho tempo para cá, o Senhor me ensinou um pouquinho mais, e espero que daqui para frente Ele me ensine mais ainda. E o pouquinho mais que o Senhor me ensinou não é nem para preparar o culto, e não é nem para me preparar para o culto, é para viver preparado. Favazinho, viu? Irmãos, porque antes acontecia assim, o culto era quarta-feira, a quarta-feira eu já acordava pensando no culto, e ficava o tempo inteiro pensando e buscando, Senhor, o que o Senhor quer dizer, fala comigo, fala meu coração, faz-me enxergar, faz-me ver, faz-me perceber. Até que o Senhor me disse que não é para fazer isso na quarta-feira, é na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta. Diga agora a Jesus. Quando alguém me pergunta assim, pastor, o senhor é sabatista? Eu falo, sou. Eu guardo sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Fazem, viu? Todos os dias. Irmãos, muitas vezes acontece na vida cristã um sentimento meio esquisito. A pessoa assim, vem para o culto domingo, abre essa tal. Na segunda-feira, assim, ela encarna o papel assim do empregado, do funcionário ou do patrão, dependendo. Encarna assim e vai. Na terça-feira também.
Na quarta-feira assim, lembra que tem culto? Daí já fica um pouco assim. Daí de noite, a hora de vir para o culto, já vem escafedendo, não sei o que lá. A gente chega esbaforido do culto assim. Irmãos, se a pessoa fosse bem honesta, ela lembraria que na segunda-feira, ela para crente assim, faltava bastante. Fazer misericórdia. Na terça também. Para crente falava muito. Quer dizer que se acontecer alguma coisa na tua vida e você não puder vir no culto quarta-feira, você está perdido. Porque é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Jesus Cristo, já caiu. Assim, fazer misericórdia. Então, irmãos, a vida cristã não é isso. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga glória a Jesus. Segunda-feira de manhã, onde quer que você esteja, é hora de cultuar ao Senhor. Cultue em espírito, não pode abrir a boca, canta de coração, canta em espírito, esteja na presença do Senhor, diga glória a Jesus. Irmãos, sabe por quê? Irmãos, tem gente que é assim, se deu tempo de vir no culto, ele chegou mal no culto, mas no final ele já estava bem. Mas se não tiver tempo de vir no culto, então você vai ficar péssimo. Ah, pastor, por 2 semanas eu tive trabalho, tive visita, tive doença, tudo, e não pude vir no culto, o pastor está acabado, está péssimo, porque não pude vir no culto. Quem fala isso, até parece assim, nobre o que ele está falando, né? Coitado, né? Não pude vir no culto, está mal. Irmãos, isso é um absurdo. Por que você não fez culto na sua casa? Você mesmo. Pergunta assim, por quê? Que tipo de crente é esse? Diga glória a Jesus. Quer dizer que se te der uma doença, você for 3 meses para o hospital, pronto, já desviou, daqui a pouco virou mormon, virou Deus Jeová, virou macumbeiro, sei lá o que vai virar. Faz misericórdia, só porque não pode vir no culto? Ou então vai ter que trazer a UTI para a igreja. Em consolo. Diga glória a Jesus. Mas então a vida cristã é ser de Jesus. 24 horas por dia. Diga glória a Deus. Mas tem gente que é assim, está vindo para a igreja na quarta-feira, já saiu todo esbaforido, veio meio atrasado e furou o pneu. Jesus. Tem gente que não fala palavrão que já está com temor de Deus, mas a cabeça ferve. Por que você não faz o culto lá mesmo? Enquanto troca o pneu, vai cantando, vai orando. O Senhor pode até te batizar no Espírito Santo ali. Diga glória a Jesus. Começa o culto lá. Diga glória a Deus. Aleluia. Senhor, então nós clamamos a Deus, ensina-nos a verdadeira vida cristã. Para que tenhamos, Senhor, dessa sensibilidade. Senhor, nós não queremos ser viciados em igreja e nem em reuniões religiosas. Nós queremos ser de Jesus 24 horas por dia com o coração inteiro de Jesus, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ser de Jesus. Em nome de Jesus. Já não sou eu mais quem vivo, mas